Capítulo 6 Um planeta chamado Nibiru. A noção de viagem espacial não é mais relegada à ficção científica. Os cientistas sérios não excluem que um dia, nós terráqueos, enviaremos astronautas não apenas ao nosso satélite celestial, a Lua, mas também a qualquer outro planeta distante. Alguns estudiosos até se atrevem a reconhecer que a vida, mesmo como a nossa, talvez exista em algum lugar no vasto universo com suas inúmeras galáxias, constelações e bilhões de estrelas, sóis, orbitadas por satélites chamados planetas. Mas tais seres conscientes, mesmo que sagazes o suficiente para terem seu próprio programa espacial, assim diz o debate, nunca poderiam nos visitar, ou nós a eles, porque o lugar mais próximo possível nos céus onde tal vida poderia existir está a anos-luz de distância, um ano-luz sendo a distância inalcançável em que a luz viaja em um ano. Mas e se tal planeta compatível existisse muito mais próximo, digamos, no nosso próprio sistema solar? E se a viagem entre ele e a Terra exigisse apenas alguns anos normais, e não anos-luz? Isso não é uma questão teórica, porque é precisamente aquilo que os textos antigos nos dizem, se parássemos de tratá-los como mito e fantasia e os considerássemos registros e memórias factuais de acontecimentos reais. Foi com base nesse raciocínio que meu livro pioneiro, O 12º Planeta, se tornou possível. É lógico pensar que para que Eridu, na Mesopotâmia, estivesse em casa longe de casa, deveria haver uma casa da qual em que viera. Para que sua tripulação de 50 fosse chamada aqueles que do céu para a terra vieram igual a Anunnakis, eles tinham de vir de um lugar real, nos céus. Assim, deveria haver um lugar, em alguma parte dos céus, onde começou a viagem para a Terra, um lugar onde seres inteligentes, capazes de viajar no espaço há alguns 450 mil anos, pudessem viver. Podemos chamá-lo planeta 10º ou planeta dos Anunnakis. Na antiga Mesopotâmia, ele era chamado Nibiru. Seu símbolo onipresente por todo o mundo antigo era o disco alado. Sua órbita era traçada e observada com muita reverência, e não restam dúvidas de que inúmeros textos, começando com o Épico da Criação, referiam-se a ele pelo seu nome, repetidas vezes. Quando, no final do século XIX, tabuletas astronômicas da Mesopotâmia foram encontradas e decodificadas, os estudiosos na época, em particular, Franz Kugler e Ernst Wegener, perguntavam-se se Nibiru não era apenas outro nome para Marte ou Júpiter. Um axioma aceito na época era que os antigos não sabiam da existência de nenhum planeta além de Saturno. Foi um momento de grande avanço quando me ocorreu, no meio de uma noite, que Nibiru não era nem Marte nem Júpiter, este é o nome de mais um planeta no nosso sistema solar. Podemos dar início à cadeia de evidências onde a Bíblia hebraica diz, no versículo 1 do capítulo 1 do Gênesis: no início, Deus criou o céu e a terra. Assim começam praticamente todas as traduções das 3 primeiras palavras da Bíblia hebraica, Bereshit, Bara, Elohim. No momento, trataremos tal tradução como válida. Continuando com apenas 31 versículos, a Bíblia hebraica resume, então, a criação, de como o céu acima com o bracelete martelado e a terra abaixo foram formados, e como a vida na terra veio a existir, da flora até a vida marinha, os vertebrados e mamíferos, e por fim, o homem. A sequência bíblica, incluindo uma fase dos dinossauros no verso 21, corresponde às descobertas científicas modernas sobre evolução. Portanto, a noção de que a Bíblia e a ciência estão em conflito é infundada. As descobertas de tabuletas gravadas com o Épico da Criação mesopotâmico, como descrito em um capítulo anterior, não deixam dúvidas de que quem quer que tenha escrito a versão bíblica estava bem ciente do conto no Enuma Elish, condensando suas 6 tabuletas e uma 7ª laudatória em 6 fases, dias, da criação, mais um 7º dia santificado pela gratificação divina.
Tal noção da sequência reproduzida no Enuma Elish não foi apenas possível por causa da proliferação e durabilidade das tabuletas que continham o texto. Ela foi, provavelmente, inevitável porque o épico da criação era lido em público como parte do festival anual do Ano Novo, primeiro na Suméria e depois na Babilônia, Assíria e outros lugares, por todo o Antigo Oriente Próximo. A leitura começava no início da noite do quarto dia do festival e estendia-se por toda a noite, pois o Enuma Elish, como a mais completa versão babilônica do épico é chamada, é longo e detalhado. Seu aspecto central científico-religioso era a batalha entre uma deusa celestial chamada Tiamat e um deus celeste vingador e salvador, a razão principal para que o texto fosse tratado por estudiosos modernos como um mito e um conto alegórico do bem contra o mal, uma espécie de conto antigo de São Jorge Rudragão. No livro O 12º Planeta, eu me atrevo a sugerir que em vez disso o épico da criação é, no seu âmago, um grande texto científico que começa com uma cosmogonia que abrange todo o sistema solar, explica as origens da Terra, da Lua e do cinturão de asteroides, revela a existência do planeta Nibiru, prossegue pela chegada dos deuses Anunnakis à Terra e descreve a criação do homem e a ascensão da civilização. Adaptado para promover propósitos político-religiosos, um apêndice final saúda suposto triunfo da supremacia do Deus nacional relevante, Enlil na Suméria, Marduk na Babilônia e Ashur na Assíria. Independentemente da versão, quando os acontecimentos primeiros iniciaram, a morada celestial e a terra firme abaixo ainda tinham de ser criadas. Enuma, Elish, Lá, Nabu, Xamamo. Quando no alto céu ainda não fora nomeado Shaplitu, Ammatum, Shuma, Lá, Zakrat. E a terra firme abaixo ainda não fora chamada, em um tempo primevo, o texto antigo afirma, o sistema solar começara a tomar forma com apenas 3 atores celestiais. Um primordial Apsu, seu companheiro Munmu e uma entidade celestial feminina chamada Tiamat. Os 3 nomes do texto babilônico foram mantidos inalterados desde o original sumério não descoberto e significam, respectivamente, aquele que existe desde o começo, aquele que nasceu, e donzela que oferece a vida. Deuses celestiais, planetas, passaram então a ser engendrados, enquanto Tiamat, um planeta aquoso, começa a misturar as águas com o macho Apsu, ou Sol. De início, o par, Laamo e Lamo é formado no espaço entre eles. Então, ultrapassando-os em estatura, surge um par maior, Kishari, Anshar. E, finalmente, o par, Anu e Nudimud é formado mais além. Esses nomes são sumérios, corroborando a origem suméria do épico, exceto que Anu é o termo babilônio para o sumério An, igual ao celestial. O sistema solar resultante ajusta-se, de maneira precisa, ao nosso sistema solar e sua composição planetária como a conhecemos, com exceção de Tiamat, do qual falaremos muito mais em breve. Sol, Apsu, aquele que existiu desde o começo. Mercúrio, Munmu, aquele que nasceu, o companheiro do Sol. Vênus, Laamo, senhora das batalhas. Marte, Lamo, divindade da guerra. Tiamat, donzela que oferece a vida. Júpiter, Kishar, primeiro das terras firmes. Saturno, Anshar, primeiro dos céus. Gaga, mensageiro de Anshar, o futuro Plutão. Urano, Anu, ele dos céus. Netuno, Eabarra-Nudimud, criador engenhoso. A ciência moderna declara que o nosso sistema solar se formou há cerca de 4,5 bilhões de anos, quando uma nuvem giratória de poeira cósmica que contornava o Sol começou a se fundir, formando planetas em órbita dele, planetas espaçados no mesmo plano orbital, chamado eclíptico, e circulando na mesma direção, sentido anti-horário. A descrição no antigo épico mesopotâmico está de acordo com essas descobertas modernas, mas oferece uma diferente, e provavelmente mais precisa. Sequência de formação de planeta.
Os nomes sumérios dos planetas são descrições precisas e significativas desses corpos celestes, fatos que a astronomia moderna continua descobrindo como, por exemplo, em 2009, quando se constatou que é, na verdade, Saturno, Anchar, e não o mais maciço Júpiter, Quixar, o primeiro dos céus, graças ao seu sistema de anéis que estende, de forma tremenda, o seu alcance. O sistema solar resultante, segundo o Épico, era instável e caótico no início. As órbitas planetárias ainda não estavam firmemente estabelecidas. Os irmãos divinos juntavam-se, colocando-se no caminho uns dos outros. Eles perturbavam Tiamat, pois oscilavam para frente e para trás, movendo-se em órbitas instáveis, aglomerando-se em sua direção. Até as forças magnéticas e gravitacionais do Sol eram ineficazes, Apsu não conseguia mitigar o seu clamor. Outra vez, a ciência moderna, também descartando a noção muito antiga de que o sistema solar, uma vez formado, estaria pronto, agora acredita que ele ficou instável por um longo período depois de sua formação, e que aconteceram deslocamentos e colisões. Os instáveis deuses celestiais, com suas travessuras no céu, agora estavam importunando a barriga de Tiamat, segundo Enuma Elish. Eles faziam com que dela brotasse uma temível assembleia, um grupo de luas satélites. Isso, por sua vez, traz mais tumulto, que põe em perigo os outros deuses celestiais. Nessa fase perigosa, o deus celestial mais distante, Nudimud, nosso Netuno, encarrega-se da questão. Suprema em sabedoria, talento e habilidade, essa divindade celestial equilibra o vacilante sistema solar, convidando um forasteiro, mais um grande deus celestial. O recém-chegado não foi formado com os outros. Ele é um estranho vindo de longe. Originou-se muito longe, no coração do profundo, e está repleto de maravilhas. Atraente era sua figura, fascinante era o seu olhar. Altiva era sua postura, comandando desde o início. Habilmente organizados, além da compreensão, eram seus membros, além do entendimento, difícil de contemplar, submetido à atração gravitacional de Nudimud e surgindo sob a influência de outros planetas, o forasteiro do espaço inclina seu percurso em direção ao centro do sistema solar. Quando ele passa muito perto de Anu, nosso Urano, as forças gravitacionais cumulativas arrancam pedaços de matéria e o invasor causa 4 ventos, satélites, luas, que giram à sua volta. Não podemos dizer ao certo se o texto original sumério já dera a esse forasteiro vindo do espaço o nome de Nibiru. Mas é certo que a versão babilônica mudara, aqui, o nome para Marduk, o nome do deus nacional da Babilônia. Essa transformação de Marduk de um deus na terra para uma divindade celestial, feita com a alteração de Nibiru para Marduk, era acompanhada, no texto babilônico, pela revelação de que Nudimud, que engendrou o recém-chegado e convidou-o a entrar, não é outro senão Enki, o verdadeiro pai do deus babilônico Marduk, e que Anu é o pai de Enki, como proclamado, de fato, por Enki em sua autobiografia citada anteriormente. Assim, por meio de um malabarismo, o conto celestial se tornou uma legitimação político-religiosa da dinastia. Anu e Enki Marduk, à medida que os textos antigos descrevem a progressão do planeta invasor, torna-se claro que ele está se movendo em sentido horário, o oposto, ou retrógrado, do sentido orbital anti-horário dos outros planetas. É uma descoberta que proporciona uma única explicação a outros fenômenos no nosso sistema solar que, de outra forma, seriam inexplicáveis. Essa direção retrógrada da trajetória de Nibiru tornou inevitável uma eventual colisão com Tiamat, e a subsequente batalha celestial, como os textos antigos chamam o choque, foi um princípio básico do conhecimento antigo, refletido em inúmeras referências nos livros dos Salmos da Bíblia, Jó e seus profetas.
perturbada pelas novas forças gravitacionais, andando de um lado para o outro, consternada, Tiamat ergue sua própria hoste defensiva de 11 luas satélites. O texto babilônico descreve-as como dragões estrondosos, cobertos de terror. O maior deles, Kingu, é o chefe da hoste. Kingu, ela exaltou, dentre eles, tornando grande. Sua tarefa era se preparar para a batalha com o iminente Marduk. Como uma recompensa a Kingu, Tiamat prepara-o para se juntar à Assembleia dos Deuses, para se tornar um planeta com mérito próprio, concedendo-lhe um destino celestial, uma trajetória orbital. Apenas isso foi motivo suficiente para que os sumérios, e seus sucessores, contassem essa lua específica como membro, de direito próprio, do nosso sistema solar. Com o palco preparado para a batalha celestial, a tabuleta 1 do Enuma Elish termina, e o escriba da versão mais bem preservada, Nabu-Nusheticume, inscreve no seu final o habitual cólofon. Primeira tabuleta do Enuma Elish, como a tabuleta original, uma cópia do babilônico. E também identifica o escriba de quem ele copiou a tabuleta, uma tabuleta escrita e confrontada por Nabu-Balatsu-Ikbi, filho de Naed-Marduk. O escriba que fez a cópia coloca, então, a data em seu trabalho, o mês de Iyar, o 9º dia, do 27º ano de Dário. Descoberta em Kish, a primeira tabuleta do Enuma Elish foi, assim, identificada pelo seu escriba como sendo uma cópia feita no início do século V AC, durante o reinado de Dário I. Por uma artimanha do destino, o mesmo Dário cuja inscrição em uma rocha em Beistum permitiu a Ravlinson desvendar o mistério da escrita cuneiforme. A tabuleta 2 do Enuma Elish acompanha o surgimento de dois campos planetários opostos que seguem em direção à inevitável colisão. Tratando os deuses celestiais como entidades vivas, o texto diz que, enquanto Tiamat formava seus ferozes satélites giratórios, nos campos externos e em que apilava o seu Avonshar para organizar os vários planetas e fazer com que eles consagrassem Marduk como seu líder na batalha contra Tiamat e sua hoste. Permita àquele que é potente ser nosso vingador, deixe Marduk, sagaz na batalha, ser o herói. Um estágio crucial é atingido quando Marduk se aproxima do colossal Anshar, pois Anshar, Saturno, possui lábios, anéis majestosos, que se estendem para além da face de Anshar. Ao encontrá-los, Marduk se acerca e beija os lábios de Anshar, os anéis de Saturno. A passagem e aceitação pelo bisavô dinástico encorajou Marduk a exprimir seus desejos. Se eu, de fato, como seu vingador, vir a subjugar Tiamat, convoca uma assembleia para proclamar meu destino supremo. Um destino celestial, uma órbita, maior que a de todos os outros planetas é a exigência de Marduk. É aqui, agora na tabuleta 3, que, de acordo com a cosmogonia suméria, o futuro Plutão obtém seu status de planeta e uma órbita exclusiva. Uma lua de Anshar/Saturno, chamada Gaga, fica isolada pela força do iminente Marduk e é lançada como emissária para Laamo, supostamente para demandar seu voto e promover Marduk à liderança. Quando Gaga retorna, ela circunda todo o trajeto até o extremo Ea/Netuno. Lá, ela se torna o planeta que chamamos Plutão, com sua órbita inclinada de forma estranha que o leva, em ocasiões, para além, e algumas vezes, para dentro da órbita de Netuno. Cientes dessa órbita em comum, os sumérios representaram o planeta como uma divindade de duas faces, olhando para seu mestre Ea/Enki/Netuno ora de um lado, ora de outro. Com todos os planetas opostos a Tiamat concordando com as exigências de Marduk pela supremacia, tabuleta 4, o gigante Kishar/Júpiter acrescenta mais armas ao arsenal de Marduk.
além dos 4 satélites, chamados Vento Sul, Vento Norte, Vento Leste e Vento Oeste, que ele obteve de Anu/Urano, 3 novos surpreendentes satélites, Vento Maligno, Turbilhão, Vento Incomparável, são acrescentados, criando uma impressionante comitiva de ventos de batalha, 7 no total. Assim reforçado, Marduk, imbuído de uma chama flamejante, capaz de disparar relâmpagos como flechas, possuindo um campo magnético para apanhar Tiamat como em uma rede, em direção à furiosa Tiamat ele virou o rosto. Enquanto isso, Tiamat orbita na direção de Nibiru/Marduk, que se aproxima. A batalha celestial, a colisão, estava prestes a acontecer. Tiamat e Marduk, os mais sábios dos deuses, avançaram um contra o outro. Precipitaram-se em um combate ímpar, aproximaram-se para a batalha. Os 4 ventos ele posicionou para que nada dela pudesse escapar: o vento sul, o vento norte, o vento leste, o vento oeste. Próximo a si ele segurava a rede, dádiva de seu avô Anu. Ele criou o vento maligno, o turbilhão e o furacão para perturbar os interiores de Tiamat. Todos os 7 ergueram-se por trás dele. À sua frente, ele soltou o relâmpago, com uma chama flamejante ele encheu o corpo. Com um espantoso halo sua cabeça foi coberta, foi envolto por um terror impressionante, como se fora um manto. Conforme os 2 planetas se aproximavam para a colisão, Marduk iniciou o ataque. O Senhor lançou a rede para prendê-la. O vento maligno, o mais recuado, ele lhe soltou na face. Quando Tiamat abriu a boca para devorá-lo, ele impulsionou o vento maligno, para que ela não mais fechasse os lábios. Tiamat, de acordo com esse relato de cada passo da batalha, foi atingida em primeiro lugar por um de 7 satélites de Marduk, onde ficava sua boca. Depois, as outras luas de Marduk serviram como armas. Os ventos furiosos atacaram-lhe, então, a barriga, que foi dilatada, e a boca foi bem aberta. Através da boca, ele lançou uma flecha que lhe rasgou a barriga. A flecha dilacerou seus interiores, fraturando seu centro. Conseguindo, assim, subjugá-la, ele extinguiu-lhe a vida. Assim, de acordo com a cosmogonia suméria preservada no Enuma Elish, nesse primeiro encontro entre Marduk e Tiamat, os 2 planetas não colidiram. Foram os ventos, satélites, de Marduk que atingiram Tiamat, fraturando seu centro e extinguindo-lhe a vida. Enquanto o golpe fatal a dilacerada Tiamat ainda está para ser desferido em um encontro subsequente, nesse primeiro round Marduk e seus ventos ocupam-se da hoste de satélites que orbitam Tiamat. Os menores, despedaçados, tremendo de medo, viraram as costas para salvar as próprias vidas, em um círculo apertado, eles não poderiam escapar. Com a frase viraram as costas, avançaram em direção a Marduk, que se aproximava. Eles se tornam os cometas orbitais retrógrados, cuja existência não se explica de outra maneira. Kingu, o líder, deixado sem vida, é preso e subjugado. É privado da tabuleta dos destinos, que estava a ponto de torná-lo um planeta com mérito próprio. Arrebatando-o, Marduk tomou dele a tabuleta dos destinos, não sua por direito, e transferiu a capacidade orbital para si mesmo. Desprovido de uma atmosfera, Kingu é transformado em Dugai, um termo sumério que pode ser traduzido por gerador inanimado, condenado, para sempre, a circular a Terra. Agora capacitado para entrar em órbita, Marduk gira de volta para revisitar Anshariya/Nudimud e relatar sua vitória. Enquanto completa sua primeira órbita solar, ele retorna para o local da batalha celestial. Marduk voltou para Tiamat, que ele subjugara. Desta vez, o próprio Marduk colidiu com Tiamat, já ferida, partindo ao meio. O Senhor parou para vislumbrar o corpo inanimado dela. Planejou habilmente, então, como partir o monstro ao meio. Então, como um mexilhão, ele dividiu em 2 partes. O destino das 2 partes é de importância crucial.
Cada palavra do texto antigo é significativa, pois é aqui que testemunhamos a sofisticada compreensão dos Anunnakis de como a Terra, a Lua e o cinturão de asteroides ganharam vida. O Senhor pisou na parte traseira de Tiamat. Com sua arma, o crânio dela ele partiu. As artérias de seu sangue ele dilacerou, e fez com que o vento norte a levasse a lugares que eram desconhecidos. A outra metade dela como uma tela para os céus ele instalou. Ele dobrou a cauda de Tiamat, como um bracelete para formar uma grande faixa. Unindo as peças, como guardiões ele as posicionou. No livro O 12º Planeta, sugeri que a metade superior ferida, crânio, de Tiamat foi lançada para outro local no sistema solar, tornando-se o planeta Terra em um novo caminho orbital. Que Kingu, condenado a se tornar um gerador inanimado, foi levado com ela para se tornar a lua da Terra. E que a parte traseira de Tiamat, esmigalhada em pequenos pedaços, tornou-se o cinturão de asteroides, a grande faixa ou bracelete martelado. A ideia de que as despedaçadas luas menores de Tiamat se tornaram os enigmáticos cometas retrógrados que voltaram e assumiram a órbita retrógrada de Marduk é reforçada pela afirmação de que Marduk prendeu-as, à sua cauda, puxando-as na direção da sua própria órbita retrógrada. Essa interpretação do conto da criação, reafirmada reiteradas vezes em vários textos sumérios, também oferece a única explicação plausível para os versículos bíblicos do Gênesis que tratam do acontecimento e da origem da vida na Terra. No primeiro encontro, as luas/satélites de Marduk atacam e inabilitam Tiamat. No segundo encontro decisivo, o próprio Marduk tripudia, ataca e entra em contato com Tiamat, partindo em dois. É assim que a semente da vida, presente em Marduk, é transferida para a futura Terra e com ela partilhada. Conservando as águas de Tiamat, ela é o futuro planeta aquoso. A metade superior, crânio, de Tiamat é impulsionada para uma nova localização orbital para se tornar a Terra, agora fecundada com o DNA de Marduk. A metade impulsionada, a futura Terra, leva consigo o inanimado Kingu para ser transformado na Lua. A parte inferior é esmigalhada em pequenos pedaços. Atados como um bracelete, tornam-se o cinturão de asteroides. O local em que a batalha celestial aconteceu, que Tiamat antes orbitara, é designado Shamama em acadiano e Shammai em hebraico, termos que são traduzidos como céu, mas que derivam de Maim, águas, o local onde a aquosa Tiamat costumava existir. Nos textos mesopotâmicos, a afirmação dessa sequência era repetidamente expressa pela seguinte afirmação: após o céu ser separado da terra, após a terra ser distanciada do céu. Tendo remodelado os céus, criado a terra e formado o bracelete martelado, Marduk atravessou os céus e inspecionou as regiões, sua grande morada ele mediu. Gostando do que viu, diz o texto mesopotâmico, ele, Marduk, fundou a estação de Nibiru. De forma celestial, transformando nosso sistema solar em sua morada, Marduk tornou-se o planeta Nibiru. 11º planeta, 12º membro do sistema solar, Sol, Lua e 10 planetas, foi acrescentado, exatamente como era descrito em um selo cilíndrico de 2500 AC catalogado VA 243 pelo Museu do Antigo Oriente Próximo, em Berlim, acrescentado por um esboço ampliado. A semelhança com a ordem da formação planetária, de acordo com Enuma Elish, fala por si. A nova órbita do planeta estendia-se desde a região do Apsu até a morada de Hera, desde uma morada perigeu, próxima do Sol até uma morada apogeu, bem além de Netuno. Com essa grande órbita elíptica, o destino celestial de Marduk tornou-se supremo, exatamente como lhe fora prometido. Foi essa órbita, segundo o épico, que forneceu o nome ao novo membro do nosso sistema solar, pois Nibiru significa travessia. Planeta Nibiru. A encruzilhada entre céu e terra ele ocupará. Acima e abaixo os deuses não atravessarão. Eles devem aguardá-lo. Planeta Nibiru.
planeta que é cintilante nos céus. Ele mantém a posição central. A ele, os deuses devem render homenagem. Planeta Nibiru. É ele que, sem se cansar, o centro de Tiamat sempre atravessa. Que travessia seja o seu nome. Chamada Char, igual do rei, essa órbita equipara-se, de forma matemática, a 3.600, sugerindo que esse foi o período orbital de Marduk/Nibiru, 3.600 anos-terra. Conforme retorna anualmente, uma órbita sendo um ano para Nibiru. Ao seu perigeu, onde estava Tiamat, Nibiru cruza o eclíptico. Ele é seu ponto de travessia. E, quando a humanidade presenciou a ocorrência, Nibiru era representado como um planeta radiante simbolizado pelo sinal da cruz. Evidências biológicas, geofísicas e geológicas reunidas na Terra, na Lua e em asteroides e meteoritos convenceram os cientistas modernos de que um cataclismo, a ocorrência de uma colisão catastrófica, afetou a nossa parte do sistema solar, tendo ocorrido por volta de 3,9 bilhões de anos atrás, alguns 600 mil anos após a formação do sistema solar. A ocorrência, eu sugeri, foi a batalha celestial entre Marduk e Tiamat. Enuma Elish ocupou 4 tabuletas com o conto da criação até agora. A Bíblia hebraica o fez em 8 versículos e 2 dias divinos. Com a conhecida tradução do Rei James, aprendemos, versículos 1, 5, que, quando a criação do céu e da terra iniciou, a terra era sem forma e vazia e o profundo ficava na escuridão. Então, o Espírito de Deus moveu-se sobre as águas. E Deus ordenou: haja luz, e fez-se luz. E tendo separado a luz da escuridão, Deus chamou a luz dia e a escuridão noite. E era noite e era dia, primeiro dia. É menos complicado discernir, entre aquelas palavras, a sua origem mesopotâmica se o verdadeiro texto hebraico for acompanhado. Nele, a escuridão não ficava sobre a face do profundo, mas em Teon, hebraico para Tiamat, foi rua, vento, não espírito, o satélite de Marduk, que se moveu contra Teon/Tiamat, quando seu relâmpago, e não apenas luz, atingiu-a. Traduções dos versículos 6, 8. Os acontecimentos do segundo dia usam o termo firmamento para descrever o cinturão de asteroides, onde o hebraico usa Hakish no texto babilônico, que significa, literalmente, bracelete martelado. Localizado no meio das águas para separar as águas superiores das águas inferiores, está o Shamayim, igual local das águas, que é traduzido como céu. Optando por saltar as sessões politeístas sobre a genealogia, rivalidades e discussões dos múltiplos deuses, o autor-editor do Gênesis apenas reafirmou o fato científico de uma terra separada de Tiamat como resultado de uma colisão celestial. A visão antiga era de que o bracelete martelado/cinturão de asteroides servia como firmamento ou céu, separando as regiões celestiais. O termo hebraico para aquela região, Shamayim, e seu significado, céu, foram, sem dúvida, emprestados diretamente do verso de abertura do Enuma Elish. Elish, Lanabu Shamamo, na altura, o céu não fora nomeado. De fato, toda a noção bíblica de um acima e um abaixo celestiais procede dos 2 versículos de abertura do Enuma Elish. O acima do primeiro versículo que acabamos de citar, e o abaixo do segundo. Shapliktu, Amatum Shumalazakrat, abaixo a terra firme não fora nomeada. Tal divisão celestial entre acima, o firmamento/céu, e o abaixo parece desconcertante à primeira vista, mas se torna pertinente e clara quando ilustramos a afirmação sobre Nibiru atingindo a travessia no centro de onde estava Tiamat. Passando pelo seu perigeu entre Marte e Júpiter, Nibiru de fato realiza a travessia no ponto central entre todos os outros planetas do Sistema Solar, incluindo a Lua. Como a terminologia da Bíblia explica, Shamayim, literalmente, lugar das águas, mas traduzido como céu, o lugar do firmamento Hakish.
O lugar onde Nibiru atravessa realmente divide o sistema planetário entre um acima e um abaixo, localizando os planetas externos ao sistema solar no acima e os planetas internos no abaixo, mais próximos do Sol. O que o Enuma Elish e a Bíblia dizem é confirmado pela astronomia moderna, que se refere ao grupo abaixo como os planetas terrestres e ao grupo acima como os planetas externos, separados pelo cinturão de asteroides. O princípio básico da cosmologia e astronomia antigas é ainda confirmado por meio de uma imagem pictórica em um selo cilíndrico sumério, hoje em exibição no Museu de Terras da Bíblia, em Jerusalém, Israel, que expressa de forma gráfica essa divisão celestial. Ele emprega o canudo utilizado para beber cerveja para representar o cinturão de asteroides divisório. Do seu lado esquerdo, estão os planetas abaixo, começando com Vênus como o oitavo planeta, em seguida a Terra e sua lua crescente, e Marte, o mais próximo do cinturão. E do outro lado, ele mostra os planetas acima, Júpiter e Saturno, com seus anéis. De acordo com o início da tabuleta 5, o contínuo texto do Enuma Elish atribui, então, a Marduk o estabelecimento dos distritos do dia e da noite ao designar a noite para a lua, e o dia para o sol, e concede a ele o mérito de todas as conquistas astronômicas sumérias. Foi Marduk quem instituiu o calendário lunisolar, fixou o zênite, dividiu os céus em 3 zonas e reuniu as estrelas em 12 constelações zodiacais, concedendo-lhe suas imagens. Encontramos esse segmento repetido, quase literalmente, no Gênesis 1 e 14, 19, onde é dado a Deus o crédito pela separação entre o dia e a noite, tornando o Sol e a Lua responsáveis pelas estações, dias e anos, e pela formação das constelações e também de seus símbolos. Com todos os assuntos celestiais encaminhados, a atenção divina voltou-se para a própria Terra, para torná-la habitável. No texto mesopotâmico, chegamos à tabuleta 5, uma tabuleta completa e quase intacta, algumas 22 linhas ainda estão perdidas, que foi encontrada apenas no final dos anos 1950 em um improvável sítio turco chamado Sultantepe. Com ele, descobrimos que, após Marduk ter designado as tarefas do Sol, da Lua, etc., voltou a atenção e energia criativa para fazer da Terra, antiga parte superior de Tiamat, um lugar viável. Tomando a saliva de Tiamat, Marduk criou. Ele formou as nuvens, encheu-as de água, erguendo os ventos para trazer água e frio. Colocando a cabeça de Tiamat em posição, ele formou, a seguir, as montanhas. Fez com que o Eufrates e o Tigre fluíssem dos olhos dela. Fechando-lhe as narinas, ele. Em sua teta ele formou as altas montanhas, nelas ele abriu nascentes, para que os poços transportassem as águas. Claro que, após ser separada de Tiamat, a terra necessitava de reforma e remodelação de seu criador, para se tornar um planeta habitável com montanhas, rios, águas fluentes, etc. A saliva, eu sugeri, refere-se à lava expelida de vulcões. Voltando à Bíblia, descobrimos que também o Gênesis relata que, tendo completado os arranjos celestiais, a atenção divina voltou-se para a terra. Os versículos 9, 10 descrevem os espaços tomados para torná-la habitável. E Deus disse: que as águas que estão sob o céu sejam reunidas em um único lugar, e que a terra árida surja. E assim foi. E Deus chamou a região árida de terra, e chamou as águas reunidas de mares. Esse relato bíblico está de pleno acordo com as descobertas modernas de que toda a região árida da Terra começou como um único supercontinente, Pangeia, que emergiu quando todas as águas da Terra foram reunidas em um único vasto oceano. A Pangeia, com o tempo, partiu-se e seus segmentos flutuaram para longe uns dos outros, tornando-se vários continentes. Essa teoria moderna da deriva continental é fundamental a todas as ciências da Terra, e encontrá-la enunciada de forma clara na Bíblia, e provavelmente nas linhas perdidas da tabuleta 5, é bastante notável.
Os textos hebraicos e babilônicos fornecem, aqui, um processo lógico e cientificamente preciso. O segmento ferido da aquosa Tiamat começa a tomar um formato planetário. As águas se acumulam na parte acentuada, da qual o Oceano Pacífico é a maior e mais profunda, revelando a região árida. Os continentes surgem, montanhas são impelidas para cima, vulcões jorram gases e lava, proporcionando o nascimento de uma atmosfera. As nuvens e as chuvas surgem, rios começam a fluir. A Terra está pronta para a vida. Assim, denuncia a linha 65 da tabuleta 5 do Enuma Elish, ele, Marduk, criou o céu e a terra. Assim, denuncia o versículo 1 Gênesis 2, da Bíblia, foram terminados os céus e a terra e todas suas hostes. Ao tratar o Enuma Elish como uma cosmogonia sofisticada e não como um conto alegórico da luta entre o bem, o Senhor/Marduk, e o mal, o monstro/Tiamat, obtemos uma explicação coerente para muitos enigmas do nosso sistema solar e explicamos o surgimento incrivelmente rápido da vida na Terra, e a compatibilidade entre os Anunnakis e as filhas do homem. A Bíblia, eu sugeri, fez o mesmo. A versão de Beroso. Devemos supor que, entre os textos cruciais que foram copiados e recopiados, uma versão do conto de Marduk, Tiamat, a Batalha Celestial, tinha de estar nas mãos de Beroso quando ele compilou seus 3 volumes intitulados Babilônica. Parece que foi isso que ele fez. De acordo com o historiador Alexandre Polímata, uma das fontes para os fragmentos de Beroso, no livro primeiro, Beroso escreveu, entre outras coisas: houve um tempo em que não havia nada além da escuridão e um abismo de águas, nos quais residiam as mais terríveis criaturas. Quem os presidia era uma mulher chamada Talat que, de acordo com os caldeus, significa o mar, belos, igual o Senhor, chegou, cortou e dividiu a mulher, e, com uma das metades dela, ele formou a terra, e, com a outra metade, os céus. Ao mesmo tempo, ele destruiu as criaturas do abismo, esse belos, a quem os homens chamavam Deus, dividiu a escuridão, e separou os céus da terra, e colocou ordem no universo. Ele também formou as estrelas, e o Sol, e a Lua, junto com os 5 planetas. Será que Beroso teve acesso a uma cópia completa e ilesa da tabuleta 5 do Enuma Elish? Essa pergunta interessante leva a outra mais geral. Onde, em que biblioteca, entre qual coleção de tabuletas, Beroso sentou-se, copiou as tabuletas e redigiu seus 3 volumes? A resposta poderia estar em uma descoberta dos anos 1950, no monte chamado Sultantepe, a alguns quilômetros a norte de Arran, hoje na Turquia, que foi, na realidade, o sítio de uma importante biblioteca e escola de escribas, onde muitas tabuletas, até então desaparecidas, foram encontradas.